Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. O tema da minha pregação hoje são os falsos profetas. Sobre falso profeta, eu vou pregar, na verdade, a partir do versículo 15. Mas é interessante eu e você acompanharmos o que Jesus diz um pouquinho antes, para ficar mais fácil de entender. Olha o que ele diz no versículo 13. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Logo após Jesus falar sobre o caminho estreito, sobre a dificuldade, e então ele vem e começa a falar sobre o falso profeta, e eu vou mostrar para você a ligação que tem isso daí já. Versículo 15. Acautelai-vos, tome cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Verso 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Até aí, olha para cá, por favor. É interessante que Jesus, ele gasta aqui um tanto bom falando a respeito de falsos profetas, mas antes ele fala justamente sobre o caminho estreito, para mostrar que tem tudo a ver uma coisa com a outra. O assunto de falsos profetas, ele é extenso em toda a Escritura. Se você ler apenas o Novo Testamento, não estou nem falando do Antigo, só o Novo, você vai ver que constantemente, Pedro, Paulo, Tiago, Judas, todos eles falam a respeito de falsos ensinos que têm se introduzido dentro da igreja. Para mostrar que não é nada novo o que nós costumamos ver hoje em dia. As epístolas, na verdade, são todas para corrigir falsos ensinos que têm entrado para o seio da igreja. E aqui Jesus está mostrando que realmente que não há nada novo debaixo do sol. Ele diz aqui, acautelai-vos. Acautelai-vos de pessoas disfarçadas de ovelhas. Você olha, parece ovelha. Tem jeito de ovelha, cheira ovelha, anda como ovelha, às vezes até fala como ovelha. Mas acautelai-vos, cuidado, porque essas pessoas por dentro são lobos roubadores e devoradores, que estão dispostos a fazer tudo, não apenas para comer a carne das ovelhas, mas, se possível, até lamber os seus ossos. É o que a Escritura diz. E quando eu falo sobre falso profeta, pode ficar tranquilo, eu não vou falar do Edir Macedo, do Agenor Truque, porque eles não são falsos profetas. O falso profeta, ele parece com o verdadeiro. Ele nem de longe parece. O falso profeta é aquele que realmente tem uma certa aparência que, se deixar, até nos engana. Aqui no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, Jesus ele gasta 6 versículos falando a respeito do adultério. Depois ele gasta mais 6 versículos falando a respeito do amor ao próximo. E ele gasta 9 versículos, esse aqui que nós lemos, do 15 até o 23, para falar a respeito dos falsos profetas. Ou seja, Jesus ele gasta muito tempo falando a respeito dessas coisas. E se você for ler Mateus 23, meu irmão, ele gasta um capítulo inteiro de 39 versículos. Falando a respeito desses lobos devoradores que enganam as pessoas disfarçados de ovelha. No livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, o rei pergunta, né? Olha, mas aqui há profeta verdadeiro, há algum? Ele diz assim, tem Micaías. Só que Micaías, ele é um profeta verdadeiro no meio de 400 profetas falsos. Eu venho falar para você, a proporção hoje continua sendo mais ou menos a mesma coisa. Às vezes é um verdadeiro. O resto é tudo lobo disfarçado de ovelha. Como eu disse, né, eu não estou aqui para falar mal dos outros, mas eu quero mostrar biblicamente para você o que é um profeta de Deus, o que é um homem de Deus, o que são pessoas de Deus falando e o que são pessoas tentando se passar por pessoas de Deus. Mas é óbvio,
Não tem a possibilidade de falarmos a verdade sem condenarmos a mentira. Não tem como. Fale apenas a verdade. A própria verdade já é uma condenação à mentira. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele está dizendo o seguinte, olha, todos os outros caminhos que você vê, o catolicismo, Mormons, Testemunho de Jeová, não interessa, Adventismo, todos os outros caminhos que não sejam eu, são falsos. Então não há possibilidade de falarmos a verdade sem condenar a mentira. Eu sei que muitos dizem assim, pastor, pregue apenas sobre o amor, sem falar mal dos outros. Faça como Jesus. Você quer mesmo que eu faça como ele? Tá bom. Vou começar com hipócritas, raça de víboras, filhos do diabo, cães. Esses eram os termos usados pelo nosso Senhor para falar a respeito de falsos profetas, de falsos pastores. Muitas pessoas, talvez esse foi o seu caso também, muitas pessoas elas chegam para a igreja, chegam na igreja, chegam arrebentadas, destruídas, é no casamento, é na vida sentimental, na vida financeira, todo arrebentado, todo cheio de angústia. Daí o que muitos falsos profetas fazem diante de uma situação dessa? Em vez deles serem homens de Deus e pregarem a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que muda, é a verdade que transforma, em vez deles pregarem a verdade para que essas pessoas sejam salvas, em vez deles serem instrumentos de salvação, sabe o que eles fazem? Eles se aproveitam daquela situação triste que a pessoa tem, está passando, e ele começa a fazer o quê? Vãs visões, começa a iludir as pessoas, começam a dizer, olha, eis que te digo, Deus manda dizer isso e aquilo, e essas coisas acabam desgraçando a vida das pessoas. Falsos profetas são uma desgraça, e desgraçam a vida de todos aqueles que o ouvem. Imagine o seguinte, imagine que você seja um médico, e você é chamado por uma emergência que, aqui no trevo, próximo onde nós estamos, teve uma colisão de 2 ônibus lotados de pessoas. Você é um médico honesto, você é um médico correto, você prioriza a sua profissão e a honestidade acima de tudo. Esse é o juramento que os médicos fazem. Então você chega ali, você vê pessoas ensanguentadas, você vê algumas mortas, algumas desmaiadas, outras gemendo de dor, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. E você faz aquela triagem rápida e começa a ajudar as pessoas que mais precisam. E de repente tem outro médico também, que também foi chamado para atender aquela ocorrência juntamente com você, companheiro de profissão, vocês dois. Talvez formaram até na mesma faculdade. E então, enquanto você está ajudando aquela pessoa que está morrendo, enquanto você está fazendo ali uma massagem cardíaca ou algo parecido para trazer a pessoa de volta, você olha do lado, aquele médico companheiro seu de profissão, enfiando a mão na carteira da pessoa que está quase morta, abrindo o relógio dela e colocando no bolso. Se você vê isso, se você não faz nada, você não é um bom médico. Não é. Você é complacente. Você é tão corrupto quanto aquele que está roubando, porque você viu ele fazendo o que é errado e você não o repreendeu. Você viu ele aproveitando da situação de pessoas em situações lastimáveis e você não falou nada. Quando nós que pregamos a palavra deixamos de falar contra os falsos homens de Deus, nós estamos sendo iguais a esse médico, que veem eles aproveitarem das pessoas, arrancarem todo o dinheiro, arrancarem às vezes até objetos de dentro do lar. E eu já ouvi pessoas que vieram aqui na igreja, conversaram comigo, dizendo que o obreiro falando da Santa veio lá em casa e falou que Deus tinha mandado eu dar o computador para a igreja. O fogão, não estou exagerando, levou quase tudo da casa dele, porque Deus tinha mandado. Como eu não vou falar contra essas pessoas? Como? Como eu vou ficar quieto e deixar pessoas a cada dia mais sendo destruídas? Não, isso não é ser um homem de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, João diz assim, quanto aos covardes, aos incrédulos, ele começa depois a citar um monte de coisa, aos imorais, aos idólatras, mas ele começa dizendo covarde, aquele que não tem coragem de falar a verdade. Quanto aos covardes, o lugar que lhes cabe é o lago de fogo e de enxofre, a saber, a segunda morte. Não podemos ser covardes de forma alguma. Um médico, quando ele erra no procedimento, ele mata o corpo, talvez por negligência. Um falso profeta, ele não apenas mata um corpo, ele condena uma alma para o inferno. E não adianta você falar, pastor, mas fulano, a intenção dele foi correta. Lembra o que Jesus disse? Um cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco. Eu tenho pregado aqui nas quartas justamente Romanos 10, que Paulo diz isso. Não adianta você ter zelo por Deus, todavia, sem entendimento.
Eu vou falar para você, falsos profetas, eles não são grotescos como alguns. Não, de forma alguma. Uma vez eu conversava com um ímpio. Irmão, pensa num cara ímpio, perdido, encaixaçado da vida. Eu conversando com ele na loja, um amigo meu lá, ele disse assim, você é evangélico? Eu falei, sou. Não é da Universal não, né? Eu falei, não. Ainda bem, porque aquela igreja, Deus me livre. Eu falei, meu pai, um ímpio falou isso, Jesus. Pode ter certeza. O falso, às vezes nós que estamos dentro da igreja não conseguimos discernir direito. Porque ele engana. Não são como esses, que até os ímpios conseguem ver, que são picaretas. Não são. Nem todos que abrem esse livro preto, que falam de forma pausada, palavras que trazem paz ao coração das pessoas. Não, nem todos esses estão falando da parte de Deus. Um exemplo disso, a Escritura diz no primeiro livro de Samuel. Você põe ali, por favor? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. Perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Não tinha o sacerdote, tinha um tempo, tinha culto todo dia. Mas olha o que diz, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Daí você pensa, pastor, calma aí, então houve um período onde havia culto, todo dia também, e mesmo com o culto correto, com o livro correto, com o sacerdote, com as pessoas ali, mesmo assim não havia palavra de Deus. Exatamente, isso que a palavra do Senhor diz. Por quê? Daí no capítulo 2 explica. Põe ali, por favor. No capítulo 2 explica esse contexto. Olha o que diz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, filhos do capeta, e não se importavam com o Senhor. Eram os filhos do pastor, sacerdote da igreja também, mas não estava nem aí para Deus. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ali ia a Siló. Você lembra, antigamente, não se trazia ofertas em dinheiro, como nós trazemos hoje. Era em animais, em gado, em ovelha. E então ele fazia o sacrifício ali, e uma parte cozinhava. Diz a Escritura que os pastores, os filhos do pastor, os obreiros, traduzindo para hoje, eles iam e metiam a mão naquilo que era de Deus ali e pegava para eles. É mais ou menos o seguinte, você vê, você traz o seu dízimo, você é fiel com a sua oferta, e você vê que o dinheiro vai tudo para o pastor. A igreja às vezes está quebrada, mas o pastor está andando de carro zero. E a igreja não tem condição. Você olha, ele destoa financeiramente do restante das ovelhas. Não é isso que nós costumamos ver hoje? Falsos pastores que metem a mão no dinheiro do povo, por isso tome cuidado com igrejas que só falam de dinheiro. Tome cuidado. Na verdade, o falso profeta, o bom falso profeta não existe, né? É só uma ironia. O bom falso profeta, ele parece com o verdadeiro. Você já foi enganado com uma nota de R$50 desse tamanho assim? Já? Ninguém é enganado, não é? Agora, e quando vem aquela uma no meio de um monte, tem até a marquinha d'água, uma vez eu peguei R$10, ainda bem que era só 10. Já dá uma tristeza, não dá? Nossa, eu não percebi. E só tinha 3. Como que eu não percebi? Porque os falsos profetas são assim. Eu quero passar então apenas 3 princípios hoje. Primeiro princípio de como conhecer os falsos profetas. Pelos frutos. Olha o que diz o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos. Aqui ele está dando uma ilustração de plantas espinhosas, nocivas até a outras plantas. Essas plantas aí não podem dar bons frutos. A pergunta então é, pastor, como nós fazemos para reconhecer um mau caráter, um bandido, um sem vergonha? É pela sua vestimenta, pela sua roupa? Não. Nós somos assaltados diariamente por bandidos de terno e gravata lá no Congresso Nacional. Não todos, é óbvio, né? Grande maioria. Então não é pela roupa, pode ter certeza. O que Jesus diz é que a árvore boa ela não produz um fruto mau. Ele não está dizendo que um homem de Deus não tenha falhas. Você precisa entender isso. Não está dizendo que o pastor é infalível.
que os líderes da igreja são infalíveis, que você, homem e mulher de Deus, é infalível. Não. Até temos falhas. Você pega uma árvore, está cheia de fruto, uma mangueira cheia de fruto. Ela tem alguns frutos podres, óbvio que tem. Mas você tem que julgar pela maioria. Você não, tem 20% de fruto podre e você já vai descartar, falar que aquela mangueira não presta. Não pode. Assim também é conosco. Cometer falhas é uma coisa. Deficiência de caráter é outra. Ser picareta é outra. Falta de palavra é outra. Tratar mal as pessoas é outra coisa totalmente diferente. Por isso, antes de você congregar em uma igreja, você tem a obrigação de analisar com o raio-x que vem até a alma do pastor. O pastor está fazendo para eu julgar o pastor? Sim. Faça isso comigo. Faça isso com todos. Como você sabe se você não está sendo enganado? Eu posso apenas aqui estar propagando um discurso bonitinho para enganar você. Eu posso apenas na sua casa lá tomar um cafezinho, na verdade, só para dar de bom moço para enganar você. Como que você vai saber se você não julgar? Olha, sim, olha aquilo que ele prega, isso é de suma importância, mas também analise a sua vida. Como que é a vida do pastor? Eu sei que alguns dizem assim, né? Olha, eu prego o que eu vivo. Eu acho um tanto hipócrita essa frase aí, por quê? Eu não estou dizendo que você é picareta, né? Eu vou dizer, não roube e vou roubar, não adultere e vai adulterar. Não, claro que não. Mas se eu digo assim, olha, eu só prego o que eu vivo, puxa, eu vou pregar sobre santidade, por exemplo. Eu não tenho que pregar o meu padrão de santidade. Eu tenho que pregar o padrão de santidade segundo a Escritura, o padrão de honestidade segundo a Bíblia, e eu também, juntamente com a congregação, me esforçar para viver daquela forma. É assim que se deve fazer. Agora, analise a vida dele. O que ele perdeu para ser pastor? Porque para ser pastor, tem que perder alguma coisa. Você está desempregado, vai ser pastor. Você é chamado para ser pastor e você ganha 5 vezes mais do que você ganhava no seu serviço. O que ele perdeu? Olha como que o pastor trata a esposa dele. Meu irmão, se o pastor não consegue tratar bem a esposa dele, ele não vai tratar bem você. Não vai. Olha como que o pastor trata os pais dele. Se é claro, né? Se estão perto. Olha como que o pastor ensina os seus filhos pequenos. Como assim, pastor? Só os filhos pequenos? Sim, os filhos pequenos. Porque às vezes, mesmo a gente dando a educação correta, às vezes depois que cresce, pode tomar caminho que nós não queríamos. Mas a questão é, enquanto foi pequeno, ele ensinou o que era correto? Analise. Pastor, mas calma aí. Pô, fulano lá é homem de Deus, eu conheço ele. Aquelas coisas que ele diz ali no púlpito, as suas profecias, se cumprem quase que tudinho. Às vezes falta uma vírgula, falta um dedinho para se cumprir exatamente do que ele disse. Você conhece algum profeta assim que disse algo e você diz, nossa, mas só isso aqui que ele errou. Só faltou um pouquinho. Se faltou só um pouquinho, pode ter certeza, foi um falso profeta na sua vida, não falou da parte de Deus. Pastor, mas acertou quase tudo. Se ele acertou quase tudo e ele falou da parte de Deus, você está falando que Deus tem erro. Como assim? Deus errou, então? Não pode. Não há margem de erro para profeta. Uma vez eu conversava com uma moça, e ela disse para mim que a pastora, eu começo por aí, né? A pastora veio aqui em casa e disse que meu irmão vai morrer. Eu falei, nossa. Eu falei, quantos anos ele tem? Quase 70. Eu falei, mano, pelo amor, né? Óbvio que vai morrer. Precisa ser profeta para saber. Está quase de hora extra já. Mas eu não falei sempre, não dê risada, claro, né? Mas eu falei, irmã, puxa, vocês estão entrando na parte final da vida. Não precisa ser profeta para saber. Oh, você vai morrer. Todos vamos. Mas tá. A pastora disse que o irmão dela ia morrer. E passou alguns meses, eu recebo uma ligação. Morreu. Quem morreu? O irmão da pessoa que recebeu a profecia? Não, a pessoa que recebeu a profecia. Sobre o irmão dela. Daí está lá eu no velório. E entra a profetisa. Meu irmão, à vontade, eu respeitei o férito. Eu respeitei os irmãos ali e a memória da moça que morreu. Mas a vontade minha, sabe? Ela falou o quê para aquela pastora? Ô, irmã, quase se acertou, hein? Puxa vida. Só errou o sexo, o nome, o CPF, o RG, a casa que mora, o DNA. Só errou tudo. Você consegue ver o estrago que essas pessoas fazem?
Portanto, desconfie dessas pessoas com profecias individuais o tempo todo. Como assim, pastor? Leia a Escritura. Você vai ver que na Bíblia as profecias não eram individuais. Não eram um por um. Normalmente as profecias eram direcionadas para a nação, ou quando era individual, era para representantes da nação. Eram para pessoas que traziam peso sobre uma nação toda. Se você crê na Bíblia, basta apenas você ler e você vai ver. Cita para mim exemplos de homens de Deus da forma que nós vemos nos cultos hoje. Você chega, eis que te digo, o Senhor é contigo, aleluia. O Senhor está abrindo uma porta. Você não vê. Profecia individual, uma por uma, você não vê. Olha, de Gênesis, Apocalipse, tenta achar. Nós vemos homens profetizando para a nação, assim como João Batista fez. Qual que foi a grande profecia de João Batista? Você lembra? Primeiro, João Batista não fez nenhum milagre durante o ministério, nenhum para contar a história. Nenhum. Qual que era a grande profecia de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era isso aqui, olha, o reino dos céus está próximo, está aqui, está chegando. Arrependa-se agora, senão você vai se lascar. Pode ter certeza que essa profecia vai se cumprir. Além do mais, a Escritura diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Leia Jeremias, Isaías, leia Ezequiel. Você não vê o que você vê na maioria das igrejas. Eis que te digo, Deus mandou te dizer. Meu irmão, eu ouço essa frase, mas dá um arrepio na coluna. Eu falei, Deus do céu, não tem temor nenhum. Como assim Deus manda te dizer? Não basta você chegar no irmão e dizer assim, irmão, isso aqui que você está fazendo não é bem assim. A Escritura diz dessa forma. Mas isso aí não passa algo espiritual, não tem graça, né? O legal é você tem que entrar em transe, senão não vai, né? Papai, o quê? Isso que te digo. Não, tem que dar uma encenada. É isso que... Aleluia! Senão não vai. Você percebeu como são as coisas? Você não vê esse exemplo. Você olha para a Escritura e você vê, quando a profecia era individual, normalmente eram para reis e sacerdotes. Por quê? Porque eles traziam peso para uma nação inteira. Quando Elias chega diante de Acabe e diz, não vai chover. Não choveu só na casa de Acabe? Ou todo o povo de Deus ficou sem chuva? O erro do rei traz peso para todos. Da mesma forma quando Natan chegou em Davi. Davi, tu és o homem. Porque o pecado do rei, o pecado do sacerdote, trazem desgraça para toda a nação. Segundo princípio, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. No versículo 21, nós lemos assim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o simples fato da pessoa ser gentil, falar palavras doces, o simples fato da pessoa dizer Senhor, Senhor, isso não confirma que ela está falando da parte de Deus. É isto aqui que Jesus está dizendo. Pastor, como que nós conhecemos então se alguém fala da parte de Deus ou não? Primeiro, nós conhecemos essa pessoa por aquilo que ele prega, mas principalmente por aquilo que ele deixa de pregar. Quer reconhecer um falso profeta? Não olhe apenas para aquilo que ele diz, mas principalmente para aquilo que ele oculta, para aquilo que ele não fala. Lembrando que a continuação aqui, Jesus está falando sobre a porta estreita, sobre o caminho apertado, porque essa é a grande característica do falso ensino. Não contém a porta estreita. Não contém o caminho apertado, não tem. Eles citam a Bíblia, sim, mas não citam toda a Bíblia. Eles pregam, sim, sobre o reino dos céus, mas esquecem a parte que vem antes, esquecem a parte do arrependimento. Ou seja, eles pegam e apagam, e colocam para debaixo do tapete uma parte fundamental do ensino. Portanto, quando um pregador ele não prega sobre a porta estreita, sobre a salvação, ele está, na verdade, pregando sobre a porta larga da perdição. E essas são as pessoas mais perigosas. São aquelas que apenas, além de dizer o que é errado, elas não dizem aquilo que é certo. Ou se dizem aquilo que é certo, dizem apenas algumas partes daquilo ali. Isso é um falso ensino, isso é um falso profeta. Portanto, o maior inimigo do cristianismo não é o budismo. Não é o islamismo. Mas é o falso cristianismo. Esse é o nosso maior inimigo. Diga palavras positivas a um homem que caminha para o precipício. E você irá acelerar a sua queda. A pessoa está indo para o precipício. Se você falar palavras que afagam o seu ego,
A pessoa está rumo à morte se você passar a mão na cabeça dela dizendo: você é uma bênção, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Se você não prega para ela o arrependimento, você vai mandar ela feliz da vida para a perdição do inferno. Paul Washer diz que a maior característica de um falso profeta é que ele só fala aquilo que você quer ouvir. Só aquilo que você quer ouvir. Muitos são assim. Você chega na igreja todo torto, todo cheio de pecado, assim como todos nós chegamos. E você sai feliz da vida. Você ouve umas músicas gospel hoje em dia que, meu Deus, você sai achando que você é um herói. Diferente daquilo que nós vemos na Escritura. Em Jeremias capítulo 6, Jeremias diz assim: essas pessoas curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que o falso profeta faz? Cura superficialmente a ferida do meu povo. Ele dá uma de pirona para você, meu irmão. Ele dá um paliativo. Alguma coisa que dá uma amenizada nos sintomas, mas ele não cuida da sua doença, do seu problema, que é o seu pecado que vai te levar para o inferno. Mas ele simplesmente dá uma passadinha de mão na sua cabeça ali. Isso não passa de proselitismo religioso. Mateus capítulo 23, versículo 15, a Escritura diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. É o Senhor Jesus amor, hein? Hipócritas. Porque rodeais o mar e a terra para fazer no prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Esse povo aqui, eles faziam apenas adeptos da sua religião, não com o evangelho verdadeiro. Jesus diz que eles faziam, na verdade, mal para as pessoas e não bem. É assim que acontece. Quando a pessoa não é evangelizada verdadeiramente a respeito do seu pecado, quando nós não mostramos o seu pecado, a sua ferida, que ela precisa se arrepender, só apenas dizer: vem para Jesus, o que você tem? Ah, não tem nada. Não, mas Jesus vai te dar casa, comida, roupa lavada. Ah, eu tenho um carro velho, Jesus vai te dar 2 novos. Ah, mas eu não tenho casa, Jesus vai te dar 3. Meu irmão, quem que não quer uma barganha dessa? Daí a pessoa vem, ela não converteu, ela apenas virou um prosélito, um adepto à religião. E então, quando nós chegamos com o evangelho verdadeiro do arrependimento, sabe o que ela vai dizer para mim e para você? Não, eu não preciso ouvir o evangelho, eu já sou crente. Não, eu já vou até a igreja. Igreja evangélica. Você consegue ver que essas pessoas são muito mais difíceis de se converter? Cai exatamente nisso aqui que Jesus diz: são feitas filhos do diabo 2 vezes mais. Esse é o problema do pastor que se detém apenas no Deus e amor. Pastor, mas isso é mentira? Claro que não. É verdade, mas uma parte da verdade. Deus é amor, mas nós temos que pregar sobre a consequência do pecado. Nós temos que pregar sobre santidade, sobre retidão, sobre a ira de Deus, e que todas essas coisas fazem parte do nosso Deus. Pregar o evangelho, meu irmão, e ficar bem com todo mundo é impossível. Não dá, de forma alguma. Se você frequenta a igreja e vive no pecado, talvez há meses, há anos, você mora com um rapaz, mora com uma moça que não é o seu marido, e para você está tudo tranquilo. E você não é confrontado, e você não sai: ai, de novo falou disso. Das duas, uma. Ou você não está ouvindo a pregação correta, ou você não é crente em nada, que você nem liga. Tem um pastor conhecido na internet, que ele é conhecido como um pastor cheio de graça. Deve conhecer, né? Pastor cheio de graça. Não, mas não é a graça de Jesus. É a graça porque ele é engraçado, ele muda até a voz dele quando vai falar. Parece que você está assistindo um stand-up comedy. Pastor, mas Jesus não era cheio de graça? É engraçado, eu vejo na Bíblia Jesus sorrindo, chorando, eu nunca vi ele sorrindo. Não estou dizendo que ele era um ranzinza, não. Claro que não, as crianças gostavam de ficar perto dele. Mas lembra que Jesus, ele era cheio de graça, só que ele era cheio de graça e verdade. Essas coisas precisam andar juntos. É por isso que pregar sobre o pecado, meu irmão, às vezes traz inimigos. Você dizer que, olha, que esse papinho de juntado com fé, casado não vem de Deus. Você dizer que o homossexualismo leva pessoas para o inferno, que o adultério, que a imoralidade são coisas ruins. Isso daí talvez traz um rótulo de um pastor sem amor, de um pastor sem misericórdia. Mas será que não é justamente esse pastor que ama e que está falando a verdade? Porque ele é o único que está mostrando a sua doença, meu irmão. Shakespeare, na sua peça King Lear, que é o Rei Lear, ele conta uma parte da história de Cordélia, onde o rei ele quer repartir o seu reino entre as suas 3 filhas. Então ele diz assim: olha, a que fizer os discursos mais bonitos para mim, do que acha de mim, eu vou dar as melhores partes. Então, as 2 primeiras começam, meu Deus do céu, com seus discursos
Falsos aduladores dizendo: nós te amamos mais do que qualquer outra coisa no mundo, papai. Tudo mentira, tudo mentira. E a Cordélia era a filha preferida do rei. Ele disse: Cordélia, como você me ama? Olha a resposta de Cordélia: eu te amo como corresponde a uma filha amar o pai, nada mais, nada menos. Diz o texto ali que o rei fica louco. Deserda Cordélia, manda ela embora de casa. Tempos depois, aquelas duas filhas que diziam que amavam o pai mais que tudo, dão um golpe no pai. O pai fica louco, fica numa caverna doido da cabeça lá. Sabe quem é a única filha que vai ajudá-lo? Quem? Cordélia. Aquela que falou a verdade. Eu te amo como obrigação de uma filha amar o pai, nem mais, nem menos. Ou seja, falsas palavras, na verdade, não provam que a pessoa ama. Mas palavras de verdade, como diz Provérbios também. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Mas terceiro, falsos profetas são o juízo de Deus sobre a igreja. Versículo 23, Jesus vai dizer assim, né? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Irmãos, iniquidade não é uma pessoa que comete pecado, uma falha. Isso aí todos nós cometemos, mas é alguém que vive deliberadamente no erro, é diferente. Igual, já vi casos de pastor que sai com as irmãs da igreja. Coisa mais absurda que essa? Terrível, terrível. Mas no versículo 22, olha como que é sério. Versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Esse Senhor aqui com S maiúsculo para mostrar, falando de Deus mesmo. Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado a teu respeito, em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Consegue ver esse povo? Esse povo profetizava, expulsava demônio, fazia milagre, meu irmão. Todavia essas coisas não confirmavam que eles estavam fazendo a obra de Deus. Não é isso que muitos pensam: o fulano entrou lá sem uma perna e saiu com 3. Pô, fez um milagre, Deus está lá. Não, mas calma aí. Analisa a fonte do milagre. Será que foi Deus? Porque aqui de fato estava acontecendo isso. Milagres que não acabavam mais, mas nem por isso era de Deus. Pastor, mas calma aí, eu já vi. Eu já fui curado naquele lugar que eu fui. Foi Deus. Será? Lembra os magos de Faraó? Diz a Escritura que está Moisés e os magos de Faraó, do capiroto, capeta do demônio. E então, Moisés transforma a água em sangue. O que eles fazem? Transformam a água em groselha. É isso? Não! Eles fazem o mesmo milagre. Transformam a água em sangue. Depois, Moisés põe a mão no peito e a mão sai leprosa. Eles fazem a mesma coisa. Depois desfazem. Moisés joga o cajado, vira uma serpente. Eles jogam e acontece a mesma coisa. Você percebeu que não havia diferença do resultado em si? Ali aconteceu a mesma coisa, o resultado foi o mesmo. Qual que é a diferença? É quem operou. Quem fez? Quem operou aquele milagre? Martim Lutero tem uma frase muito conhecida que ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Pastor, todo dia eu vejo pessoas curando ali de penca. Mas o que eles fazem se encaixa na Escritura? Se enquadra? Se não se enquadra, meu irmão, rejeita. Em 1 Reis 22, Josafá pergunta: olha, há algum profeta em Israel? E olha a resposta do rei Acabe: sim. Meu irmão, Israel era a terra dos profetas. E a pergunta dele: não, existe algum que é óbvio que existia? Só que a maioria era falso. E olha a resposta de Acabe: existe, existe. Tem um filho da mãe, tem um chamado Micaías, mas ele só fala que é mal a meu respeito. Olha a referência do homem de Deus: eu só falo que é mal a meu respeito. Por quê? Porque os outros falavam apenas coisas aprazíveis. Isaías 30, versículo 10, a Escritura diz assim: eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Não é isso aqui que o povo quer ouvir hoje?
Pastor, eu vou à igreja. Pelo amor de Deus, não vem falar de dízimo não, hein? Não vem falar que eu não posso ter um rally rola com a minha namoradinha no casamento. Não, isso eu não quero ouvir, não. Não vem falar que eu tenho que mudar minha roupa, pastor. Não vem falar que eu tenho que parar de ver os programinhas pervertidos que eu vejo. Não, isso eu não aceito. Não fale para nós o que é reto. Profetize nas ilusões. Diz assim, você vai ser cabeça onde você chegar. Você vai vencer. Aquele que não te ajudou vai se arrepender. Pastor, é isso que a gente quer ouvir. Não é assim que nós vemos? Era isso que acontecia na época de Isaías. Fala para os profetas, olha, não, profetiza para nós o que é correto, não, o que é reto. Não, a gente quer ouvir coisas aprazíveis. Coisas que dão prazer de ouvir. Sabe quando você sai do culto? Rapaz, eu sou o cara. É isso. Paul Washer também diz assim, os falsos profetas são juízo de Deus sobre as pessoas que, em nome da religião, planejam conseguir tudo o que os seus corações carnais desejam. Os falsos profetas são juízo de Deus sobre pessoas que, em nome da religião, planejam conseguir tudo o que os seus corações carnais desejam. Sabe por que existe falso profeta? É porque existe o falso crente. Por que existe pessoas que vendem coisas piratas? Ora, porque existe pessoas que compram. Por que existe traficante que vende droga? Porque há pessoas que compram drogas do traficante. Simplesmente por isso. Falso profeta só existe porque existe falso crente. Quem é o falso crente? Aquelas pessoas que não têm compromisso com a verdade. Estão preocupadas apenas com o seu ventre. Estão preocupados apenas em resolver os seus problemas. 2 Timóteo 4,3, Paulo vai dizer assim, Paulo ensinando para Timóteo, que também era pastor, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você consegue perceber que esse tempo é hoje? Consegue perceber? Consegue perceber que nós estamos falando agora, 2019? Haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Não, igual uma vez eu falei para os irmãos, vem um senhor aqui, sentou com o violãozinho aqui na frente, acho que deu uns 15 minutos de pregação e foi embora. Muita palavra nessa igreja que não dá não. Não dá. E o que é 45 minutos de pregação? É demais. Mas fica lá 2 horas no jogo de futebol e não liga. 3 horas no Facebook. Assiste reprise de todas as novelas do SBT. Mas pregação é demais ouvir. Não dá, né? Não dá. Haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso que é falso profeta, eu já estou encerrando. Falso profeta, ele não vai vir aqui, vai abrir o livro de Allan Kardec, ele não vai abrir o Alcorão, não, ele vai abrir a Bíblia. Ele vai falar sobre o reino dos céus. Todavia, ele não vai falar sobre o arrependimento. Portanto, quer conhecer um falso profeta? Olha aquilo que ele prega e olha aquilo que ele deixa de pregar. Não caia nesse papinho de fulano falou que o pastor quase deu certo. A Escritura diz em em 1 Samuel 28, lembra que Saul, diz a Escritura que Saul, ele consulta a Deus, Deus não responde, consulta os profetas, Deus não responde através dos profetas, então o que ele faz? Ele vai numa vidente. E Samuel tinha morrido. E então a vidente vai lá, consulta Samuel, e Samuel, entre aspas, não era Samuel, sobe e fala com ele. O contexto explica, não era Samuel, era um demônio aquilo ali. Era um demônio. E então, o que aquele espírito do demônio na pessoa de Samuel falou para Saul? Disse assim, olha, você vai para a guerra, você e seus filhos vão morrer amanhã. Meu irmão, vamos pensar para o lado lógico da coisa. Você está indo para a guerra. Tem possibilidade de você morrer ou não? Vamos colocar metade, 50%, né? Saul estava indo para a guerra e sem Deus. Era certeza de morrer. Mas aquele falso espírito disse que ele e todos os filhos morreriam no dia seguinte. Ele não morreu no dia seguinte, demorou um pouco mais e não foram todos os seus filhos de uma vez também. É assim que acontece que nós temos muitos falsos profetas hoje. Eles acertam alguma coisinha. Mas se acerta alguma coisinha e não acerta tudo, meu irmão, você deve rejeitar. Eu sei que tem umas profecias que são fajutas. Igual uma vez eu ouvi, eis que te digo, era irmã grávida, eis que te digo, bebê que você está esperando é varão. Se duvidar, é varoa. Tem outra possibilidade, meu Deus?
Daí tá lá, se ela crê, nasce homem, né? Se nasceu mulher, eu não acreditei no profeta, hein? Puxa vida. As profecias bíblicas eram totalmente diferentes, não eram de coisas improváveis, justamente para mostrar o poder de Deus. Lembra quando Jesus chega no templo e diz, não sobrará pedra sobre pedra? Meu irmão, eles estavam construindo o templo. E Jesus vem e diz, não vai sobrar nada. Porque ele estava dizendo o seguinte, vocês vão construir, né? Vai ficar de pé e vai cair tudo. As profecias bíblicas são cheias de detalhe. Imagina, qual a probabilidade de eu falar assim para você? Eu sei como você vai morrer. Você vai estar dirigindo seu Porsche 3.8 na Avenida Paulista. Vai passar um passarinho na sua frente, vai tirar sua atenção, você vai bater no poste, vai morrer. Pastor, mas eu tenho um Escort. Fala do meu carro, né? As profecias bíblicas eram cheias de detalhes. Ou seja, eu estou dizendo, rapaz, você vai prosperar para arrebentar, hein? Porque um Porsche, meu irmão, quem tem um Porsche hoje em dia? Outra coisa, não vai ficar aqui em Pinto, do interior, não falando porta torta, não. Você vai para o Rio de Janeiro. Assim eram as profecias bíblicas. A morte de Jesus foi assim. Ele ia morrer fora de Jerusalém, ele seria crucificado. Lembra quando diz que nenhum de seus ossos seria quebrado? Quando as pessoas condenadas por crucificação estavam ali, morrendo, uma das formas de abreviar a vida da pessoa, vai morrer mesmo, né? Vamos acelerar isso aqui, era quebrar os joelhos, né? Porque quando você quebra os joelhos, o peso cai, você não respira mais e morre mais rápido. Lembra que eles quebram os ossos do ladrão do lado direito, quebram do lado esquerdo, chegam em Jesus para quebrar, o que acontece? Ele já morreu. Aí aparece assim no Evangelho, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta, nenhum de seus ossos seria quebrado. Ele não tinha nenhum poder sobre aquilo lá, não tinha. Mas mesmo assim, cumpriu tudo aquilo a respeito dele. Que diferença das profecias bíblicas para as profecias de hoje? Tem aquela de praxe, né? Deus está abrindo uma porta. Deus parece porteiro, né? Em muitas igrejas. Deus está abrindo uma porta. Meu irmão, quem aqui não está procurando uma porta aberta? Quem aqui não está correndo atrás da solução de um problema? Quem não está procurando por alguma área da vida ali que possa dar uma melhorada? Não acredite, meu irmão, nessas profecias genéricas aí. Deus está te dando... Eu já falei isso aqui, né? Deus está te dando um livramento. Se você volta semana que vem, Deus deu um livramento. Se você quase bateu o carro durante a semana, Deus deu um livramento. Se você morre, você não vai voltar para reclamar. Não tem como errar uma profecia dessa. Você percebe como são básicas e falsas? Deus está curando alguém. Eu falo, isso aqui eu ouvi, ninguém me falou não. Eu estava no rádio, e normalmente os profetas é uma maravilha, né? E a irmã falando ao vivo com o pastor. E o pastor disse assim, irmã, Deus está me mostrando aqui. Você tem algum problema no fígado? A irmã tomou um susto. Pastor, nunca tive, minha saúde está uma maravilha. Não, nunca teve? Daí para ele não perder a profecia. Não, mas põe a mão no seu barriga aí, que vai que você está doente e não sabe, né? Eu vou orar por você do mesmo jeito. Você percebe como são picaretas esses daí? Deus está me mostrando um nome, João. Fizeram um trabalho na cabeça do porco. O cara pega uma igreja, meu irmão, com as 300 pessoas, eu duvido que não tem uns meia dúzia de João lá. Tem. Deus está mostrando aqui, nesse momento, que alguém está com um problema na família. Se eu pedir para levantar a mão, um tanto vai levantar, não vai? Não acredite nessas coisas genéricas. Só que, olha, os safados de hoje em dia, como que eles agem? Desculpa o termo, mas isso que eles são safados. Safados. Deus manda dizer que alguém está com problema na família. Normalmente, as profecias de exortação apruma a tua vida, rapaz. Tá bom, mas pergunta para ele assim, no que eu estou errando? Não, Deus só mandou você arrumar a sua vida. É claro, Deus manda todos nós nos acertarmos constantemente. Mas aí você acha normal em igrejas assim. Você está desgraçando a sua vida quando você ouve pessoas desse tipo. Você está acabando com a sua vida. Isaías, capítulo 9, versículo 16, assim. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Essas pessoas, pode ter certeza, destroem. Para encerrar, uma vez, uma moça, desesperada para casar, passando da idade já, e ela na igreja,
E então ela foi conversar com o pastor. Pastor, apareceu um ungido. É que tem uns que é fingido, você tem que tomar cuidado, é fingido, não é ungido não. Então, o pastor nem perguntou quem era, não perguntou se era crente, não perguntou nada. Calma aí, você está querendo casar? Apareceu um, pode casar que é de Deus. É tudo que a irmã queria ouvir. Foi e casou. Passaram uns anos, 2 anos de casamento, 3 anos de casamento, e ela começou a ver que o cara não procurava ela. Procurava, estou sendo eufemista, você entende, né? O cara não procurava a mulher. Depois de 4 anos, ela descobriu que o cara era gay. Tinha caso e tudo. Triste. Você consegue ver como que falsos profetas desgraçam a vida das pessoas? Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, seu filho vai sarar. E a pessoa vai lá, o menino morre. E a pessoa fica com raiva de Deus, porque pensa que Deus errou e não vê que foi o profeta, que na verdade foi falso. Portanto, se você quer saber a vontade de Deus, meu irmão, vá para a palavra. Leia isso aqui. Ó. Isso aqui é Deus falando com você. Isso é Deus. No Salmo 119 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. É isso aqui. Deus fala conosco através disso daqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus. E depois em João 1 diz assim, no princípio era o verbo é a palavra, né? E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é isso daqui, olha. É através daqui que Deus nos fala. Pastor, Deus não fala comigo. Mas você lê 3 horas de feed de notícias do Facebook por dia e não consegue ler 3 capítulos? Deus vai falar com você o quê? Nada. Absolutamente nada. É isso que você temos que fazer. Ouvimos a Deus quando nós ouvimos a palavra. Essa é a regra. Pastor, mas Deus pode dar visões, essas coisas? Sim, claro que pode. São exceções. Via de regra, Deus fala conosco através da palavra dele. É isso que a Bíblia diz para mim e para você. Esse é o método. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça pregações bíblicas. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça pregações bíblicas. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça pregações bíblicas. Depois você corta esse pedacinho aí e repete um monte de vezes. É assim que Deus fala. E que Deus possa nos dar a graça a cada dia de conhecermos mais e mais o Senhor através da sua palavra, para que assim eu e você possamos também discernir aqueles lobos devoradores que tentam nos enganar e que infelizmente está cheio por todo lado. Amém, meus irmãos?